Você se perde quando abre o equalizador de um programa? Ou então você sabe me dizer quantas vezes a corda daquele baixo se move dentro de um segundo? Assiste esse vídeo e você vai descobrir. Se você assistiu ao primeiro vídeo e se lembra dele, sabe que o som é movimento, é vibração. Mas os sons não são iguais. Esses movimentos têm características próprias que distinguem uns sons dos outros. E hoje a gente vai falar da primeira delas, a frequência. A palavra frequência tem relação com repetição. A gente usa ela em vários contextos e ela indica sempre a mesma coisa. Repetição de uma ação, repetição de um evento. E para o nosso caso aqui, do som, é a repetição de um movimento vibratório, que é o que dá origem ao som. Eu vou usar de novo o GIF que eu coloquei no primeiro vídeo. E agora vocês podem interpretar aquele pistão como sendo a corda de um instrumento, só que sendo gravado em ultra câmera lenta. Quando eu toco uma corda, eu tiro ela da posição de repouso e faço com que ela entre em movimento entre dois pontos. Cada vez que ela percorre o caminho entre a posição inicial e os dois pontos de máximo e de mínimo e volta para a posição inicial, ela está completando um ciclo. Esse ciclo é o que interessa a gente para o papo de hoje. A frequência que a gente fala é justamente o número de ciclos que estão acontecendo dentro de um segundo. A frequência tem uma unidade. Para a gente não ficar dizendo sempre ciclos por segundo, a gente fala hertz, que significa a mesma coisa. É a unidade padrão de frequência. Então, quando você toca a nota lá 440 Hz no seu piano, isso significa que a corda do seu piano está se movimentando aproximadamente 440 vezes num período de um segundo. Aproximadamente porque os instrumentos não produzem uma única frequência quando são tocados. Se produzisse uma única frequência, quando você toca o seu piano, o som que sairia seria esse aqui, ó. Esse é o som de uma onda senoidal. Isso mesmo, senoidal, de seno, daquela função trigonométrica da matemática, do ensino médio, ou então do ensino superior se você fez algum curso de exatas. Eu não vou me aprofundar aqui na parte matemática, mas eu gostaria que ficasse registrada a informação de que para um som ter apenas uma frequência, esse som é um som senoidal. E o seno está nas bases de todo o conhecimento que a gente tem sobre acústica hoje, conhecimento teórico que a gente tem sobre acústica hoje. Todos os outros sons que existem são compostos por um conjunto de frequências, e a esse conjunto de frequências a gente chama timbre, assunto de um próximo vídeo. A conversa está ficando meio pesada, né? Eu vou trazer aqui um exemplo que vai ajudar a gente a visualizar melhor essa ideia toda de frequência. E esse exemplo vem de um equipamento que, na verdade, não é nem um pouco novo. Na verdade, é o contrário de novo. É um equipamento bastante antigo, porque hoje, com a eletrônica e os computadores, fica muito mais prático fazer as coisas no dia a dia, mas não tão visual. E antigamente, quando a eletrônica ainda era um sonho, na verdade, eu acho que não era nem um sonho ainda, os equipamentos todos eram muito visuais. As pessoas tinham que ser criativas para conseguir ilustrar coisas ou colocar coisas teóricas em prática. Presta atenção nesse vídeo. Essa sirene foi produzida por Koenig. Koenig merece um episódio à parte só para falar das ideias mirabolantes que ele colocava em prática. Ele era um fabricante de equipamentos acústicos. Ele, inclusive, conheceu e fabricou coisas para o Helmholtz, de quem a gente já falou aqui no canal. Um dos produtos dele é essa sirene, que a gente viu no vídeo. E o elemento principal dela é esse disco, que é feito de um material rígido e é perfurado, e uma mangueira de ar comprimido. Quando essa mangueira de ar comprimido é posicionada próxima do disco, a gente consegue ouvir sons, e esses sons mudam de acordo com a posição da mangueira. Por que isso acontece? Isso acontece porque cada vez que um furo passa pela frente da mangueira, o ar que sai da mangueira atravessa o furo e coloca em vibração o ar que está do outro lado do disco.
Quando o ar do outro lado do disco entra em movimento, isso configura uma vibração. Quanto mais vezes esse ar atravessar e colocar o ar do outro lado em vibração, mais agudo é o som que a gente vai ouvir, ou seja, maior é a frequência. Quanto mais perto da extremidade ele posiciona o fluxo de ar, mais agudo é o som. Quanto mais perto do centro, mais grave é o som. Por enquanto, então, a gente sabe que frequências altas correspondem a muitos ciclos de movimento correspondem a sons mais agudos. E o contrário, frequências baixas, poucos ciclos de movimento, sons mais graves. Agora, aplicando isso ao instrumento musical, a um instrumento musical de cordas, a gente vai ver esse vídeo aqui que o pessoal do Manual do Mundo colocou em 2013 no ar e que foi gravado com uma super câmera lenta numa corda de violão. 2, 3, vai! Uma coisa muito legal é que as notas musicais se repetem. A gente tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí começa de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então qual que é a diferença entre um Mi, por exemplo, aqui no violão, entre um Mi bem grave e um Mi um pouquinho mais agudo? É que esse Mi mais agudo, ele vibra o dobro de vezes do Mi mais grave. E esse Mi mais agudo ainda, ele vibra o dobro do número de vezes desse Mi do meio aqui. Mas vamos ver se em slow motion isso tudo funciona de verdade. Nesse vídeo a gente consegue perceber a diferença na velocidade de movimento de uma corda mais aguda e de uma corda com um som mais grave. A velocidade de vibração das cordas e a relação entre elas é a base de toda a harmonia da música ocidental, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Como já falei antes, todos os sons que não são senoidais são compostos por muitas outras frequências, e essas frequências são o que dão a origem ao timbre dos instrumentos, das vozes, enfim. A gente consegue visualizar as frequências que fazem parte do som de um instrumento ou de uma voz, e a gente faz isso usando uma ferramenta chamada transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier é uma ferramenta matemática mais complexa e eu não vou entrar em detalhes sobre ela aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo algumas referências para quem tiver interesse em se aprofundar mais. O que essa transformada faz é mudar a forma de visualização das coisas. Em vez de ver as coisas no tempo, como as formas de onda que a gente está habituado a ver nos softwares de gravação, a gente vai enxergar o que a gente chama de espectro. Num espectro, a gente vê a quantidade de energia sonora que tem em cada frequência que compõe um sinal sonoro, musical, enfim. Eu vou mostrar agora na prática a diferença entre o som, a forma de onda e o espectro de alguns sinais sonoros diferentes. Eu vou usar o Reaper e um controlador MIDI para ilustrar as diferenças. E aí eu abri na faixa que eu estou gravando alguns plugins que vão ajudar a gente nessa visualização. O primeiro deles é o osciloscópio, que vai mostrar para a gente a forma de onda, e o analisador de espectro, que vai mostrar para a gente o espectro, ou seja, as frequências que compõem o sinal que a gente está tocando. Para começar, eu vou tocar aqui um sinal senoidal. A forma de onda é de um seno perfeito. E quando a gente olha o analisador de espectro, a gente vê que realmente, sendo um seno, só possui uma frequência. Agora repara no que acontece quando a gente coloca uma onda triangular. A onda triangular é a mais próxima do seno, em formato de onda, mas a gente já percebe que o som é bastante diferente. E esse som bastante diferente é resultado dessa inclusão de componentes de frequência ao sinal que a gente está tocando. Agora vamos ver como se comporta uma onda quadrada.
E, por último, uma onda dente de serra. Agora eu tô com o baixo, aquele que aparece ali atrás do vídeo, e a gente vai ver o resultado disso tocando a mesma nota Dó. Esse é o formato de onda. Ele parece bastante com o formato senoidal, inclusive. Mas olha o que está acontecendo na frequência. A gente ouve uma nota, mas essa uma nota ela está sendo composta por várias outras frequências que compõem o timbre, que me fazem perceber e identificar que o instrumento que está sendo tocado é um baixo elétrico. Também uma nota Dó. Agora vendo a mesma nota sendo tocada aqui no nosso analisador de espectro. E agora, desde já, eu peço desculpas porque eu não sou um cantor, mas eu vou tentar cantar uma nota para vocês conseguirem reparar a diferença entre os timbres e as frequências que formam uma voz cantando uma nota. Também queria fazer uma observação. Aqui, enquanto eu estou em silêncio, a gente já consegue notar algumas variações na forma de onda. E isso é o ruído da ventoinha do computador, que infelizmente eu ainda não consegui tirar, né? E isso também influencia na nossa visualização da frequência. Então, bastante do que vai ser visualizado enquanto eu estou cantando a nota é ruído, mas eu quero que vocês tentem notar um padrão. Cada instrumento, cada voz, enfim, tem uma faixa de frequências em que ele é mais ativo, em que ele tem energia. E algumas frequências em que ele não tem energia nenhuma. Então é importante, quando você está fazendo alguma gravação, fazendo uma equalização, você conhecer a faixa de frequências do instrumento ou da voz que você está gravando. Isso vai te ajudar a ter mais clareza sobre o que é importante no sinal que você está equalizando e o que não é importante no sinal que você está equalizando. Além, é claro, do seu ouvido, que vai dizer se esse som que você está mixando é bom ou não. Por hoje é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre frequências e a gente vai ver alguns recursos, algumas ferramentas práticas para lidar com frequências em gravações e mixagem, enfim. Se você é um produtor, você provavelmente já tem um pouco mais de contato com esse tipo de conteúdo. Se você é um músico que está começando agora e que está se virando para aprender, talvez seja um conteúdo bastante interessante para você. Nele eu vou falar um pouco mais sobre equalização, vou falar sobre as ferramentas de visualização de frequências que a gente tem em DAWs e a gente vai ver um pouquinho também sobre frequência de amostragem, que parece não ter muito a ver com esse assunto, mas está intimamente relacionado. Até a próxima!